bem. Então, começa, Bom, por favor. Bom dia, pessoal. Queria agradecer, né, por terem aceitado a sugestão do Luiz Eduardo conversar um pouco conosco. A gente conversou lá no CONAS e, conforme ele vai dizer, a Lígia também já falou, ele está lá no gabinete da ministra com uma responsabilidade de cuidar dessa questão da racial, das minorias quilombolas, ciganos, não especificamente indígena, mas também está nesse meio. E a gente conversou um pouco sobre como colocar isso na prática, no cotidiano das equipes. Então, nós estamos nos entendendo, ele vai participar do nosso trabalho de campo, que todo mundo sabe aqui que o CONAS desenvolve. E aí eu achei, né, conversei com ele e achei que seria muito interessante que ele fizesse essa apresentação aqui nesse grupo. E, enfim, é isso que ele vai fazer, mas eu acho que talvez o Facchini, né, o próprio Luiz Eduardo possam esclarecer melhor. E a ideia é que a gente, a partir de agora, acompanhe esse tema e colabore no que for preciso, etc. Obrigada a todo mundo. Seja bem-vindo, Luiz Eduardo. obrigado, Zezé. Obrigado. Então, Luiz Eduardo, em primeiro lugar, é uma satisfação enorme, uma enorme alegria contar com a sua presença hoje aqui. Estamos, né, todos presentes de maneira, né, remota, mas é um encontro, né, sempre muito importante, muito afetivo, para a gente discutir todos os desafios da atenção primária à saúde e do Sistema Único de Saúde no nosso país. A nossa rede tem mais de uma década de atividade, é uma rede de pesquisa em atenção primária à saúde, vinculada à Abrasco, mas ela se caracteriza por articular a presença dos grupos de pesquisa em atenção primária à saúde das universidades, representação do controle social, dos profissionais de saúde, da gestão, e isso desde o seu início. A composição da rede já nasceu com essas características, né? E temos trabalhado com afinco no sentido muito propositivo, né? A nossa intervenção tem sido sempre propositiva, seja em função dos resultados das pesquisas que orientam, né, o apoio, o subsídio à formulação de políticas de saúde, seja no debate a respeito das questões, né, mais desafiadoras que temos no contexto nacional do Sistema Único de Saúde. O financiamento, a organização do trabalho, a carreira, o acesso e a qualidade na atenção primária à saúde no contexto do Sistema Único. Então, é evidente, temos aí um conjunto de desafios muito, muito importantes. E nesse contexto, temos publicado agendas de pesquisa e agendas de política para a atenção primária à saúde ao longo do tempo. E nessas agendas, inclusive na nossa última agenda, mas isso já não é um tema recente, a questão, né, do respeito à cidadã, ao cidadão, aos usuários do sistema de saúde, da atenção primária, ela entra com muito destaque. Então, a nossa manifestação sempre é contrária a qualquer forma de discriminação, às questões vinculadas à discriminação, né, étnico-racial, à discriminação de gênero, a discriminação por idade, por condição socioeconômica, por todos os aspectos que são odiosos em termos de discriminação no nosso país. Isso é uma marca, né, que temos enfatizado e temos defendido com muita ênfase. Então, não poderia ser mais conveniente, né, a sugestão da Zezé, nossa querida companheira do CONAS, desde o início, né, da criação da rede, da sua presença aqui, da oportunidade da gente ter esse debate com você. Então, muito obrigado, e obrigado às colegas e aos colegas por estarem presentes aqui conosco, e a palavra é sua. Então, por favor, fique à vontade para a sua apresentação. Grande abraço. Um abraço, Facchini, bom dia a todas, todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fui pedir um socorro ali para a Zezé, né? Porque eu, durante muitos anos,
Eu fiquei na Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, coordenando a área de saúde da população negra da Secretaria Estadual, e acho que essa experiência também fez com que eu me convidassem, a ministra Nízia me convidasse para vir para cá, para trabalhar com ela, no sentido de como a gente pode apoiar, como é que a gente pode, a partir dos marcos dessa gestão Lula, que ele está focado na questão das desigualdades, pensando muito como é que você faz estratégias de enfrentamento ao racismo. Então, a ministra Nízia me convida um pouco para essa dupla tarefa. E ela criou aqui no gabinete 3 assessorias. Uma, a assessoria de diversidade, que é a Lúcia Souto, quem coordena, a questão dos territórios, que é o Valcler Rangel Fernandes, e eu com essa assessoria para a equidade racial em saúde. E essa assessoria tem essa dupla tarefa, então, pensar na implementação, apoiar a implementação das políticas para esses grupos populacionais, população negra, população indígena e população cigana, e montar estratégias para dentro do Ministério de enfrentamento ao racismo. Apesar de sempre estar fazendo essa discussão racial, eu, nesse período todo de trabalho e de pesquisa, eu me aproximei muito pouco da temática da atenção primária, né? Então, quando o Zezé, quando fui procurar o Zezé, eu falei assim, vamos conversar, coloca para a gente um pouco o que é que você está pensando. Então, é um pouco esse percurso que eu vou tentar fazer com vocês, ao mesmo tempo em que eu vou, depois, no final, um pouco colocar quais são os meus desafios aqui, né, para a gente conversar um pouco. Bom, então eu vou pedir para a Bruna, vou fazer um primeiro momento, uma coisa mais histórica, tá bem? Pode ser assim? Bom, para nós que temos trabalhado nesse campo das iniquidades raciais em saúde, é fundamental olhar para a ideia de determinação social em saúde. Para nós pensar a questão no campo da saúde da população negra, e no campo, no campo da saúde coletiva, pensar a temática étnico-racial é pensar a saúde sendo determinada por condições sociais, econômicas, culturais, políticas, ambientais, enfim, tudo que os nossos mestres lá e nossa saúde coletiva construiu, nossa saúde coletiva falando aqui muito mais América Latina, construiu nesse processo. Então, é dali que a gente bebe, da questão da determinação social em saúde. Por favor, Bruna. E aí, nesse contexto, então, lá nos anos 90, se dizia o seguinte, as mulheres, principalmente as mulheres negras, diziam, olha, os nossos filhos morrem mais do que as mulheres brancas, nós temos menor acesso a serviços, nós temos piores qualidades da atenção, etc. E aí, a resposta que vou chamar nós, sistema, dizíamos vocês não têm como provar. Vocês não têm como provar. Então, em 95, conseguiu-se uma grande vitória, que foi incluir o quesito cor nos sistemas de informação. Né? Naquele momento, sim, SINASC. A partir do ano 2000,
esses dados do SIM, o Sistema de Informação de Mortalidade, e o SINASC, começaram a tiveram uma boa qualidade nessa informação, que a gente chama de quesito cor, e começou a possibilitar fazer algumas análises. E o que essas análises começaram a mostrar para a gente? Elas começaram a mostrar que existia um diferencial de mortalidade da população quando você desagregava os dados por raça-cor. Que essa população branca tinha um perfil de morbidade e mortalidade que era muito próximo um perfil de morbidade e mortalidade em que, principalmente aqui, morte, né, que a gente pegou o SIM aqui, que eram as neoplasias, as doenças do aparelho respiratório, sistema nervoso, doenças dos ossos, tal. Quando a gente olhava para a população preta, e aí a gente desagregando as 5 categorias do IBGE, né, gente? Uma maior morte por complicação da gravidez, parto e puerpério, transtornos mentais, e aqui basicamente alcoolismo e drogadição, as doenças infecciosas e parasitárias, então tuberculose, AIDS, e principalmente na população parda, também complicação da gravidez, parto e puerpério, mas também muito as causas externas, as causas violentas. Então, a partir desses, esse é um dos primeiros estudos que foram feitos, é ali 98, 2000, 2001, eles trabalhavam nessa perspectiva. Eu vou trazer agora, o próximo, alguns dados atuais, mas muito mais para mostrar para vocês, pode passar, que, de uma certa forma, esses estudos ali de 2000, de 98 até 2005, 2006, eles traziam a estrutura do pensamento é que as desigualdades sociais impactavam o processo de saúde e doença. O conceito base era a ideia de classe social, né? Olha, é o fato dessa população negra ter menor escolaridade, ter menor renda, isso impacta na saúde e tal. Então, a ideia era as desigualdades de classe. Essa sendo bem objetivo, era isso. Por favor, o próximo. Bem, mas, como o Lígia estava dizendo aí, a perspectiva de gênero faz e as mulheres, a presença das mulheres no campo da saúde coletiva e as mulheres feministas aí, quando trazem para a gente a discussão de gênero, elas dão uma guinada nessa análise teórica, a meu ver, porque a gente começa a falar de relações de poder e hierarquia socialmente construídas. Então, se nós estamos falando que há essas diferenciais entre homens e mulheres, que já estava apontando aí no começo, na questão do trabalho doméstico, elas também vão colocando como essas relações de poder e hierarquia social acabam também tendo as suas intersecções. Portanto, a relação de gênero dialoga com classe social, mas também dialoga com a questão geracional, com a questão racial, étnica e a questão das sexualidades, dentre outras. Portanto, a segunda questão colocada pelo quem tem produzido o conhecimento no campo das relações raciais, colocam, tá, se estamos falando de relações de poder e hierarquia, se estamos falando que essa população negra, população indígena, na hierarquia social, tem os piores acessos a todo o sistema, se ela é vista com discriminação, com racismo, numa proposta de hierarquia social, como é que isso se reproduz, então, no campo da saúde? Portanto, não é só classe social, tem uma outra relação aí que
que aprofunda essa discussão. Portanto, nós temos vários elementos compondo. Mas acho que, a meu ver, é a Conferência de Determinantes Sociais em Saúde, que vem de 2005, que, mais uma vez, começa a recolocar essa discussão das desigualdades. E aqui eu queria só fazer um parênteses. Equidade está na base do nosso sistema, né, gente? Está na base. Né? É ali, os princípios do nosso sistema. No entanto, aqui, a meu ver, a nossa produção teórica começa a ganhar um pouco mais de impulso a partir da Conferência Nacional de Determinantes Sociais em Saúde. Mas, pasmem, se vocês olharem aqui nesse quadradinho azul, na versão da Organização Mundial de Saúde, tem aqui classe social, gênero e raça. E, entre parênteses, a palavra racismo. Se vocês procurarem os relatórios brasileiros, a etnicidade e racismo não consta nas produções brasileiras de determinantes sociais de saúde. Desculpa, vou repetir. Se vocês olharem na produção teórica brasileira esse quadro sobre determinantes sociais em saúde, vocês não vão encontrar etnicidade e essa palavrinha racismo nos relatórios. O que é isso? O que é isso? Por favor, o próximo. Então, mas a gente lê em inglês também, né, gente? A gente também lê os relatórios produzidos em inglês. Bom, e aí, esses pesquisadores que começaram a discutir esse tema de saúde da população negra, começaram, muito a partir do modelo teórico da Câmara Jones, começaram a pensar, então, se a nossa sociedade está estruturada nas relações de gênero, classe, raça, e suas diversas intersecções, o que esse racismo provoca? Né? O que o racismo provoca na atenção em saúde? O que o racismo provoca nas nossas relações interpessoais? O que o racismo provoca nas relações institucionais? Então, a partir desse modelo teórico construído pela Câmara Jones, vários estudos foram feitos no sentido de mostrar, na área da saúde, que o racismo acabava impactando na saúde mental, na questão de inferioridade, superioridade, nas condutas que as pessoas tinham no contato direto com o usuário, com o funcionário da saúde, ou do funcionário com o usuário, vários estudos sobre isso, das relações interpessoais, mas também nós começamos a discutir o racismo institucional, sobre a questão de como é que nós, mesmo sendo pessoas de esquerda, legais pra caramba, a gente acabava reproduzindo esse racismo que está institucionalmente colocado. E esse racismo se coloca, então, na indisponibilidade ou no acesso reduzido a políticas de qualidade, a não olhar para as políticas públicas nessa perspectiva, olhar essa discussão, ter menor acesso à informação, ter menor espaço na participação social e até mesmo escassez de recurso para produzir políticas públicas e ação de política pública que pudesse dar resposta a essas iniquidades socialmente construídas. Por favor, próximo. Então, é nesse contexto que é criado, então, em 2009, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.
ela é aprovada em 2006 pelo Conselho Nacional de Saúde, pactuada na tripartite em 2008 e só publicada em 2009. Bom, algumas pessoas falam assim, Luiz, você está com história, pô. Isso é história, é a questão de ser aprovada no Conselho em 2006 e só ser publicada em 2009, isso acontece com todas as políticas. Eu não sei se acontece com todas as políticas. Não sei, não sei. Mas, enfim, essa política, ela marca, então, reconhece a existência do racismo e a necessidade de adoção de práticas antirracistas e não discriminatórias no Sistema Único de Saúde. Então, aqui, nós assumimos que existe racismo na sociedade brasileira e que a gente precisa de uma política na área da saúde para poder para poder enfrentar esse racismo que está estruturado. Por favor, o próximo. Aqui a política tem 6 diretrizes: a inclusão de tema racismo no processo de formação, incentivo à produção tecnológica, a ampliação e fortalecimento da participação dos movimentos sociais, o reconhecimento de saberes e práticas populares na promoção da saúde, a necessidade de implementar processos de monitoramento e avaliação, o desenvolvimento de processos de informação e comunicação social para fazer esse enfrentamento. Por favor, o próximo. E a partir da política, eu peguei aqui dados atuais, mas porque a gente está aqui, coisa de gestor, né, gente? Cheguei aqui e falei, olha, SVSA, preciso de dados, eu preciso saber como é que está a produção, como é que está o perfil de morbidade e mortalidade dessa população por raça, cor, para eu começar a pensar. Então, os dados são atuais, mas tem vários estudos aí que foram trabalhando, então, como esse racismo que está estruturado, como é que isso acabava impactando diferentes grupos populacionais, etc., mas agora nessa uma outra chave lógica, que é o que eu estava chamando da chave de impactos, os efeitos do racismo na saúde, tá? Por favor, o próximo. Então, por favor, podemos passar. Então, aí vem a pandemia. Naquele momento, eu estava coordenando, a gente era recém-nascido, né? 2017, 2018, o GT Racismo e Saúde da Abrasco, que a gente estava na gestão Gastão, logo depois da gestão Facchini, a gestão Gastão, é criado o GT Racismo e a gente estava ali com a Gunnar na presidência, e vem Covid, e nós começamos a pensar o que é, se esse processo de racismo está tão estruturado, como é que a gente pode, nessa pandemia, olhar para essa questão? Então, o GT Racismo e Saúde começou com o recurso de UNFPA, a gente contratou uma jornalista e nós começamos a produzir textos sobre Covid-19 e população negra. Começamos a produzir textos, começamos a pressionar o Ministério da Saúde para incluir o quesito cor nos formulários, tal, e com isso a gente foi, eu vou dizer assim para vocês, muito... se no começo a gente produzia os artigos e a gente não conseguia que os veículos de comunicação comprassem a ideia, então nos primeiros 3 artigos, esses primeiros 3 na sequência aí, basicamente vocês vão encontrar só no site da Abrasco. A partir desse 4º texto, Pandemia tem cor, renda e gênero, que foi publicado, eu acho que foi no Globo, no 20 de novembro, a coisa muda totalmente. Muda totalmente, e aí
os meios de comunicação começam a procurar o GT Racismo e todas as outras notas que vêm na sequência são publicadas pela Carta Capital ou Globo, e a gente passa a ser fonte de matérias jornalísticas. Por favor, o próximo. Para a Carta Capital, dizendo como é que é essa questão de acesso, quando você faz os critérios por idade, que critério é esse etário que faz com que você privilegie alguns bairros dos grandes centros e prejudique alguns outros grandes bairros? O que é isso você fazer o lockdown, mas o lockdown do seu jardim, dos nossos jardineiros, dos nossos motoristas, dos nossos assessoristas, não está garantido, dos trabalhadores do transporte? Que critério é esse que a gente coloca? Que vulnerabilidade é essa que a gente coloca ao colocar critérios na construção de políticas públicas? De novo, será que a gente é tão legal assim? Essa é a minha tarefa aqui, tá? Por favor, o próximo. A mesma coisa com a questão indígena, né? Por favor. E aí, bom, por favor, o próximo, só para a gente ir finalizando. Bom, então, nessa perspectiva, olhando para tudo isso, nessa gestão da ministra Nízia, ela coloca, então, a sua agenda de prioridades, que são algumas agendas de prioridades que vêm da transição, outras da equipe de transição, outra agenda de prioridades colocadas pelo próprio governo, pelo próprio presidente Lula, algumas agendas que são dela, ministra Nízia, e dentre as agendas que ela coloca como prioritárias, ela traz a saúde indígena, o cuidado integral à mulher, à criança e adolescente e a saúde da população negra. Bom, e constrói aqui essas 3 assessorias muito nessa perspectiva de que essas assessorias possam transversalizar essa discussão para dentro de todas as outras linhas prioritárias. Obrigado. Então, eu fui imediatamente procurar o CONAS para dizer, olha, eu não sei como fazer isso, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque, primeiro, uma coisa... Por favor, o próximo. Uma coisa é a realidade que eu conhecia em São Paulo. A outra coisa é que a gente vem numa pegada de construção nacional muito mais, eu vou sem muitos rodeios, eu vou dizer assim, a nossa sociedade ela está muito mais conservadora. E pensar políticas para esses grupos populacionais, pensar em ações para esses grupos populacionais na realidade política de um país esfacelado, né? Vai ser muito mais complicado. A foto que eu tenho hoje é de que, dentre os 5.500 municípios, apenas 1.781 incluíram a política de saúde da população negra no Plano Municipal de Saúde. A gente tem poucos registros, a gente não tem registros de como está a questão indígena nos planos municipais de saúde. A foto que o IBGE faz de 2018 para 2021, em 2018 você tinha um número de municípios implementando essa política, e em 2021 o IBGE faz uma nova foto. Apenas 686 municípios desses 1.781 mantiveram ações da política de saúde da população negra nos seus planos municipais. Isso é só o começo da dificuldade que a gente
tem pela frente. Por favor, o próximo. Bom, então aqui a gente tem um pouco o ranking desses municípios que, por estado, né? Quem é que estava os principais em 2018 e agora 2021. Aí meu querido estado de São Paulo, que estava ali pelo meio, e que para vocês terem, não é à toa que quem ganhou em São Paulo e faz uma eleição de 645, faz 644 municípios, né, elegem. Aí você olha 2021, a porcentagem de municípios que adotaram essa política, você regride, passa a ser o último estado. Dá para entender o que eu estou dizendo, gente? De como é que essa construção social impacta esse processo de construção de políticas? Por favor, o próximo. E aqui, o que esses municípios que estão implementando estão fazendo? 8% dispõem de uma instância específica para implementar ações voltadas à população negra. Os mesmos 8% possuem programas ou ações para a população negra. 32% oferecem informações sobre a população negra e combate ao racismo para profissionais de saúde. Aí, outro dia, alguém disse assim, Luiz, esses 32%, você sabe o que é, né? O 13 de maio ou 20 de novembro, que alguém faz uma ação lá na atenção básica. Eu fiquei assim, e o pior é que a pessoa talvez tenha razão. O gestor pode ter respondido para o IBGE que eu faço a ação se consome a fazer uma atividade no 13 de maio ou no 20 de novembro. Por favor, o próximo. Os municípios que estão implementando a política, a gente já consegue ver o modelo lógico, quais são as ações que eles estão, quais são as atividades que eles estão desenvolvendo, como eles têm monitorado, que resultados eles têm encontrado e indicadores que eles utilizam. Por favor, o próximo. Isso vai ficar para vocês, tá? Então, a pergunta que eu fiz para a Zezé, Zezé, nessa discussão toda que a gente está pensando para uma política de equidade, para uma política de enfrentamento ao racismo, de fortalecimento da política para a população negra, para a população indígena, trazer a questão cigana, que soluções nacionais a gente pode ter que se conecte às necessidades locais? E aí ela falou, vamos chamar os universitários. Então, é um pouco essa a nossa conversa. E para finalizar, eu queria dizer a vocês que agora na gestão Gulnár, a gente fez, não era uma pesquisa, mas foi um pequeno levantamento dos 82, acho que 82 ou 88 programas de pós-graduação em saúde coletiva. Fizemos um questionário. Inclui a questão de saúde da população negra, saúde indígena, nos currículos e nos processos de formação, e mandamos isso para todos os programas de pós-graduação em saúde coletiva e Abrasco. Apenas 18 nos responderam, e dos 18, 8 apenas tinham esses temas no currículo, na disciplina ou alguma ação desenvolvida nos programas de pós-graduação. Então, mais uma vez, muito obrigado aí à Rede APS, e queria conversar um pouquinho com vocês. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado. É realmente um privilégio contarmos aqui com a sua presença. Eu queria destacar muito nossas congratulações, nossas felicitações, muito obrigado. E queria destacar um elemento histórico, a gente poder contextualizar essa nossa discussão hoje para o nosso país e para o Sistema Único de Saúde.